No Central Piauí de hoje, nós vamos receber ela que é especialista, mestra e doutora em endodontia. Nós vamos receber hoje a doutora Meire Freitas. Seja bem-vinda à Central Piauí. Obrigada. Nós vamos tratar hoje de um assunto, doutora, que ele é muito abrangente e eu acho que muito pouca gente tem acesso. Nós sabemos, nós como mulheres principalmente, que nós envelhece o nosso corpo, envelhece a nossa mente, mas também envelhece a nossa boca, doutora Meire. Primeiro, obrigada pelo convite por estar aqui, uma satisfação. Falar de odontologia para que traga a odontologia para esse lugar de esclarecimentos. E nessa época que se fala tanto em beleza, em estética, em processos de envelhecimento, sim, nossa boca também envelhece. Por que a gente está trazendo isso à tona só agora? Por que nunca se falou antes sobre esse envelhecimento da boca? Porque as pessoas chegavam à meia-idade e principalmente à terceira idade e já tinham perdido seus dentes. Então não tínhamos como nós da odontologia fazer pesquisa científica sobre o que acontece com o dente quando a pessoa vai envelhecendo, quais são os sinais, quais são as características de uma boca de uma pessoa de meia idade ou de uma pessoa na terceira idade. Não tínhamos como fazer essa pesquisa. Atualmente as pessoas estão chegando à meia idade e à terceira idade com os seus dentes em boca. Isso é ótimo, a odontologia tem um mérito em fazer com que isso aconteça, porque há tempos atrás isso não acontecia. E agora sim, a gente pode estudar os sinais do processo de envelhecimento na boca. Pronto, e quais são esses sinais? Como é que chega um paciente para você lá no consultório e você diagnostica que ele está com envelhecimento precoce da boca? Existe um envelhecimento natural e fisiológico, que é esse que vai acometer as pessoas com mais idade, como, por exemplo, o desgaste do esmalte dentário. O esmalte dentário é feito 98% de sais minerais, de sais de cálcio. Então, o atrito de um dente no outro no processo da mastigação, fisiologicamente, sofre um desgaste. Assim como a nossa pele vai se desgastando, assim como os nossos cabelos vão embranquecendo. Isso é fisiológico, é o normal, é esperado. Mas quando a gente fala de envelhecimento precoce, o que isso quer dizer? Significa que as pessoas jovens, e eu estou falando de jovens aí na faixa dos seus 25, 30, 35 anos, que a pessoa com 35 anos está na flor da idade. Jovem. Então, elas estão passando por esse processo de desgaste da estrutura, de cavitação em região que não era para ter cavidade, porque não é uma cavidade de cárie, é uma cavidade que apareceria, como eu já disse, na terceira idade e está aparecendo em pessoas jovens. Por isso que a gente está hoje falando da síndrome do envelhecimento precoce. Doutora, quais são as doenças, não sei se isso pode ser chamado de doença, que ocasionam mais esse envelhecimento precoce? As doenças psicológicas são uma delas? Sim. A gente tem observado, nessa faixa etária que eu acabei de dizer para vocês, que as pessoas estão mais ansiosas, estão passando por maior diagnóstico de toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, estão passando por processos de depressão e esses processos, essas questões emocionais, psicológicas, elas reverberam na estrutura do sistema mastigatório, que é formado não só pelos dentes, mas por todas as estruturas que estão na boca, como músculo, lábios, os músculos mastigatórios como temporal, masseter. O que acontece? A pessoa joga essa atenção no dia a dia nessa musculatura e vai fazer bruxismo, que é o ranger de dentes durante o sono, vai fazer apertamento, que é ocluir, fechar, encontrar o dente superior com o inferior, o dente de cima com o dente de baixo, durante o dia. Eu pergunto muito para meus pacientes, você tem noção que você durante o dia está encostando um dente no outro? Aí ele olha assim, diz, estou, pois não é para encostar. A única hora que seu dente de cima toca no dente de baixo é na hora de você mastigar os alimentos e engolir. Aí naquela hora os dentes é para se tocarem. Se os dentes estão se tocando num momento diferente disso, então você tem apertamento. O apertamento, o bruxismo, que pode ser resultado desses transtornos psicológicos, gera um processo de desgaste do dente, que é uma das características da síndrome do envelhecimento precoce.
Doutora, a qualidade do sono, como você falou em bruxismo. Eu sei que o bruxismo, ele não é só quando você está dormindo. Uma pessoa que tem bruxismo está aqui e está rangendo o dente, independente da hora. Mas a qualidade do sono, quando a pessoa não tem um sono bacana, influi, né, no dente, nesse envelhecimento precoce? A qualidade do sono, ela vai impactar no quadro de saúde geral do paciente. Um paciente que não dorme bem vai ter problemas de várias ordens. Vai ter problemas respiratórios, vai ter uma menor oxigenação do cérebro, vai ter fadiga, vai ter cansaço. E sim, toda essa tensão, toda essa fadiga, todo esse cansaço vai para todos os músculos. Músculo de pescoço, músculo trapézio, inclusive para os músculos mastigatórios. Pessoas que têm, por exemplo, refluxo. Sim, quem tem refluxo, porque o refluxo é ácido, como é que isso acontece, essa relação com os dentes? Durante a noite que você está falando do sono, pela posição de dormir, né, porque a pessoa está naquela posição deitada, o corpo está praticamente todo ele na horizontal, esse conteúdo do estômago tende a vir pelo esôfago e chegar até a boca. Só que a gente sabe que esse conteúdo do estômago é um conteúdo ácido. Então, quando esse conteúdo vem para a boca, principalmente durante a noite, isso acontece, e fica na boca por um tempo, essa acidez da boca gera uma descalcificação do dente, desorganizando essa estrutura dentária e levando a danos no dente, que a gente pode chamar de erosão ou corrosão. Corrói mesmo a estrutura do esmalte dentário, trazendo danos que são sérios, são graves e que precisam ser contidos, porque senão esse dente pode até vir a ter um processo inflamatório, vir a ter uma pulpite, e a pessoa precisar de um tratamento de canal, que é algo muito invasivo que poderia ter sido evitado se esses sintomas, se esses sinais, se a própria doença, que é o refluxo, tivesse sido diagnosticada e tratada. Doutora, pelo que você está falando, não é só o dente que envelhece, é toda uma estrutura realmente da boca, é a boca como um todo que envelhece. Sim, porque que a gente percebe mais nos dentes? Porque quando a gente sorri, a gente vê mais os dentes. Mas olha, osso também é perdido, principalmente nas mulheres, e aí eu volto para a meia idade, porque elas vão perdendo as estruturas, elas vão perdendo os hormônios, né? Essa carga hormonal feminina vai diminuindo com o tempo, e a gente sabe que existe uma relação estreita com os hormônios e a manutenção, por exemplo, da estrutura óssea que sustenta os dentes. Aí as gengivas também vão sofrer. A nossa gengiva também sofre esse processo de envelhecimento, porque o osso vai ser reabsorvido, a gengiva recobre o osso, ela também sofre o impacto desse processo. Então há um envelhecimento realmente geral que pode estar afetando o todo. Doutora, nós falamos muito em viver saudável, em qualidade de vida, em dieta. Como é que os hábitos alimentares, principalmente as dietas, podem afetar na vida útil da nossa boca? Pois é, por isso que a gente tem, você tocou num ponto muito importante. A forma de se alimentar hoje, ela está diferente de antigamente. E isso tem impactado sim na boca, especialmente nessa síndrome de que nós estamos falando hoje, que é a síndrome do envelhecimento precoce. O que acontece? Voltando primeiro para os transtornos, a bulimia, por exemplo, a anorexia, que as pessoas provocam vômito. A gente volta de novo a falar, o conteúdo do estômago ácido passa pela boca, provoca erosão. É uma coisa. Alimentos muito ácidos, como por exemplo, refrigerante, que é constante na dieta das pessoas mais jovens, também é ácido, provoca a mesma erosão. Ou os energéticos, porque essa pessoal que pratica esporte, que vai para academia, eles gostam muito desses energéticos, também são ácidos, provocam essa erupção. Os shots, né? As pessoas que vão para academia, querem malhar, querem ficar fortes, querem ficar magras, perder gordura, de manhã tem uma história de em jejum, tomar um shot de limão e bota lá outras coisas que eu não vou saber direito o que é, porque é tanta coisa que estão usando hoje. Mas enfim, o limão é ácido também provoca uma erosão na estrutura do esmalte, também danifica o mato. Por isso que a gente fala de envelhecimento precoce, porque são hábitos mais de pessoas jovens. Nossa aguazinha com limão do restaurante, tão gostosa. E aí joga mais o gás por cima. Um refrigerantezinho, coca com gelo e limão.
Veneno para os nossos dentes. Veneno para o corpo todo e para os dentes o primeiro, né? Porque é o primeiro que recebe. Isso mesmo. Doutora, então, o diagnóstico de uma pessoa que está com a boca envelhecida precocemente, ela se dá como? No consultório? É com exames? Como é que se dá esse diagnóstico? O principal diagnóstico, a principal ferramenta de diagnóstico é o exame clínico. O paciente chega, senta na nossa cadeira e ao examinar clinicamente, nós já vemos todos esses sinais. Que sinais seriam esses? Desgaste da estrutura dentária, o dente era para ter um tamanho X e ele é menor que X. E isso gera até um aprofundamento da boca, a boca fica aquela boquinha mesmo. O da estrutura. Porque esse vinco aqui fica maior, dando aquele aspecto mais de velhice mesmo. Isso em pessoas jovens que eu tô falando. A gente vê cavitações no dente, numa região do dente chamada colo, que a gente chama de lesão cervical não cariosa, porque ali tem uma cavidade que foi causada não pela cárie, que era uma doença que a gente batalhou tanto para controlar e graças a Deus já temos um bom controle. Mas hoje, você estar sem cárie não significa que você tem saúde bucal, porque você pode estar sem cárie, mas pode estar com lesões não cariosas e elas são cavidades também, elas podem provocar um processo inflamatório da polpa dentária, também levando a um quadro irreversível, a ponto da pessoa precisar tratar canal desse dente. Outro, a gente vê muito amassamento das cúspides do dente, esmaga, a pessoa faz tanta força, por exemplo, com o hábito de apertamento, que esmaga a cúspide. Então, quando a gente olha, o dentista olha, ele vê esses sinais numa pessoa jovem, que isso era para aparecer lá na terceira idade. E aí ele sabe, esse jovem está com uma boca que não corresponde à sua idade cronológica. Doutora, diante de tudo que você falou, o que é que o jovem tem que fazer ou pode fazer para amenizar, para deixar mais tardia esse envelhecimento da boca dele? Primeira coisa é visite o seu dentista regularmente. Esse é o primeiro passo, porque o dentista é o profissional que está habilitado a dizer se você tem algum sinal, algum sintoma que você relate ao paciente que vai indicar se você está passando por essa síndrome. Uma vez que o dentista diagnostica, ele vai lhe dizer quais são os recursos que você vai lançar a mão para controlar essa síndrome. Vai dizer se você tem, por exemplo, apertamento ou bruxismo, o que fazer para diminuir a intensidade dessa força desordenada, desequilibrada sobre os seus dentes. Se você tem o refluxo gastroesofágico, encaminhar para um gastroenterologista para controlar esse refluxo. Se você faz uso de dietas ácidas, diminuir ou eliminar isso. Ah, não, mas meu shot eu não deixo de manhã. Tudo bem, pois toma o shot, mas espera um pouquinho para a boca equilibrar o pH de novo e só depois escova o dente, porque olha, a pessoa já amanhece de jejum, a boca já está ácida. Joga o shot em cima, acidifica mais. E logo em seguida passa a escova, o esmalte não aguenta. Então, existem estratégias, essa é uma que eu estou dizendo. Pronto, eu acho que essa estratégia aí é a que mais vai agradar o nosso telespectador. Não quero deixar de tomar meu shot, minha águazinha com limão. Mas o que eu posso fazer? Toma água e aguarda, não vai tomar... Quanto tempo, mais ou menos, doutora? No mínimo de 15 minutos a meia hora, porque aí depende muito do pH da saliva de cada paciente. Isso é muito pessoal, mas em média, com esse tempo, a própria saliva já consegue equilibrar novamente esse pH, diminuindo os danos à estrutura dentária. Aí escova o dente normal e pronto. E vida que segue. E vida que segue. Doutora, eu tenho um caso que eu queria saber a sua opinião. É uma pessoa que os dentes estão amolecendo desde os 12 anos e não é troca de dente de leite. O dente amolecendo é um caso já que a mãe dela também tinha, perdendo os dentes já aos 35 anos com um dente que não segura o dente, caso de menopausa precoce, família com diabetes. O que é que pode ser? Isso pode ser considerado um caso de envelhecimento precoce? Não? É uma outra doença? Me diga aí. Na verdade, esse quadro que você me relata é uma doença bem caracterizada dentro da odontologia que chama periodontite. Vou explicar o que é.
As duas principais doenças que a gente sempre combateu foram a cárie dentária e a periodontite. Cárie dentária é a doença infecciosa, né, causada por uma bactéria, que acomete a própria estrutura dentária. E a periodontite também é uma doença, mas essa acomete as estruturas que suportam o dente, que seguram o dente na boca, como o osso, gengiva e ligamento periodontal. A periodontite, nesse caso que você está me dizendo, é uma periodontite já avançada. Por que a gente sabe que é avançada? Porque você está me dizendo que o dente da paciente tem mobilidade. Ela me mostrou, ela mexe assim, ó, o dente dela. Pois é um dente que já tem mobilidade, indica para nós que ela tem uma periodontite avançada. E todos esses fatores que você me contou, porque assim, a periodontite, ela é uma doença infecciosa. Ela precisa que lá na boca da pessoa tem uma bactéria para ela poder infectar esse osso, perder o osso, e uma vez que eu tenho essa perda de osso, o dente fica sem estrutura e ele fica com mobilidade dentro da boca. Agora, que fatores são esses além da bactéria? Porque Sim. a bactéria todos nós vamos ter. Mas o comportamento dessa bactéria dentro da boca depende de vários fatores. E como você me disse que a mãe dela também teve a doença, uma das coisas que a gente pode dizer é que nesse caso existe um fator genético bastante presente que está fazendo com que ela herdou, na verdade, essa forma que a bactéria se comporta na boca dela. E sim, se essa doença não for tratada para impedir essa perda de osso, as pessoas terminam perdendo o dente precocemente. E o tratamento vai no dentista e você olha e diagnostica? Como é o tratamento? Normalmente a pessoa que tem uma periodontite avançada como essa, ela já sabe que tem, porque ela, como você disse, já convive com essa doença há muito tempo. E normalmente tem um histórico familiar, então a mãe, a filha, e aí eu já digo para você, essa pessoa tem que ficar alerta para os seus filhos, para que não aconteça com os filhos que aconteceu com ela. O que ela tem que fazer? Ela não adianta procurar um dentista clínico geral, porque o clínico geral vai fazer um procedimento mais simples, que não vai trazer o resultado esperado numa doença que é tão complexa, porque existem vários fatores. Sim. O dentista clínico geral vai dizer assim, não, pois vamos fazer uma limpeza, né, no popular. Uma profilaxia, não vai adiantar, porque a limpeza vai fazer uma raspagem supra, acima da gengiva. E o problema dela está dentro da gengiva. Então tem que ser uma raspagem subgengival. E quem é que faz isso? É o especialista nesses tecidos, que é o periodontista. Ele sim vai ter a qualificação para abrir essa gengiva, limpar todas aquelas estruturas, raiz de dente, osso, depois recobrir essa gengiva e esperar uma melhora do quadro. Se não for feita essa intervenção por um especialista, a doença não é controlada. E tem mais, a doença ela vai ser controlada. A pessoa vai ter um controle. Não cura. Ela vai ter que estar todo o tempo alerta. Eu digo que ela vai se casar com o periodontista dela. Casamento religioso, aquele que uma vez casou, não vai separar mais. Porque ela vai ter que ter uma frequência no consultório, vai ter que estar o tempo todo controlando, porque a genética não é passível de controle. Então, aqueles outros fatores que são passíveis de controle, quem é habilitado para controlar é o periodontista. Pronto. Doutora, pela sua experiência de consultório, o que é que os nossos jovens podem esperar para o futuro com relação à boca? Vai continuar envelhecendo, tão atrás de informação? Tem gente querendo controlar, impedir? Como é que tá? Olha, o conselho é sempre o mesmo, não muda. Não tem receita mágica. O conselho é: procure o seu dentista regularmente. Ele é a pessoa que está qualificada para ver os primeiros sinais, porque se a gente percebe os primeiros sinais da síndrome do envelhecimento precoce, a gente pode intervir antes que os danos apareçam. Se tem uma doença sistêmica que vai reverberar lá na boca, que vai aparecer resultados lá na boca, o dentista também vai dizer e encaminhar para o médico da especialidade que precisa. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade. Tem ansiedade, está apertando os dentes? Então vamos tratar a parte do apertamento com o dentista e vamos tratar a parte emocional com terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Os remédios existem para ser tomados. Então, se está num quadro agudo do processo emocional,
tem o psiquiatra para fazer as intervenções. O dentista vai agir em uma vertente, que é na saúde bucal, e o outro profissional na outra. Foi detectada erosão nos meus dentes porque eu tenho um refluxo. O dentista vai cuidar desse esmalte dentário, tem recursos para isso, e o gastroenterologista do distúrbio, que é o refluxo. E atenção para a dieta, né? Refrigerantes, energéticos, as questões de distúrbios alimentares precisam de muita atenção. Doutora, eu queria agradecer muito. Eu acho que esse tipo de informação, ela é importante porque muitas vezes você tem ou você faz e por causa de uma informação você pode procurar um especialista e mudar, né? Não é uma coisa que você vai desenvolver. Não, você pode estar evitando isso. Então, nosso compromisso aqui na Central Piauí é esse, é informar, é levar e a informação de melhor qualidade. Então, muito obrigada pela entrevista. Espero tê-la aqui outras vezes, tirando mais dúvidas. Foi um prazer. O prazer e a satisfação são meus. Eu sou, além de dentista, Lenilda, professora, né? Então, esse papel de educar, eu acolhi, e educar em saúde, para mim, é uma satisfação grande. Eu que agradeço o convite, estou à sua disposição no que eu puder contribuir. Obrigada.